Bom dia, meus queridos do 9º ano. Nossa aula de biologia de hoje, nós vamos dar sequência ao capítulo 1, do livro 3 já, tá? Atenção, todo mundo aí com o livrinho na mão, livro novo. Nós vamos falar sobre fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas. O assunto da nossa aula de hoje vai ser o quê? Vai ser a correção da atividade da aula passada, página 93 até 95, e vamos falar também sobre as pirâmides ecológicas. O que são, os tipos, e caracterizar cada um dos tipos. Vamos lá? Vamos pegar o nosso livro, página 93, ok? Para fazermos a correção. Desenvolver e aplicar. Nós temos a seguinte teia alimentar. Analise a seguinte teia alimentar. A gente tem essa teia alimentar. Primeira questão. Classifique cada membro da teia de acordo com o nível trófico a que pertence. Indique também se são consumidores, de qual ordem ou produtores. Então, nós temos aí as plantas, nessa cadeia alimentar, a setinha sai aí da planta. Então, as plantas, elas são os produtores, estão no primeiro nível trófico, Os insetos que se alimentam das plantas são chamados de consumidores primários, eles apresentam-se no segundo nível trófico. Nós temos ainda as aranhas, que se alimentam dos insetos, portanto, são consumidores secundários, pertencendo ao terceiro nível. Temos os pássaros. Os pássaros, se eles se alimentarem dos insetos, nesse momento, eles são chamados de consumidores secundários, e também pertencem ao terceiro nível trófico, assim como as aranhas. Mas os pássaros, eles podem ser consumidores terciários. Quando essa teia alimentar, ela vai planta, inseto, aranha, e a aranha sendo o alimento dos pássaros, tá? Então, nós temos essas duas posições que os pássaros podem ficar nessa cadeia alimentar. Segunda questão. Suponha nessa comunidade a introdução de uma espécie que se alimenta de pássaros. Então, está se alimentando de pássaros. A que nível trófico pertencerá essa nova espécie? Se a gente tinha ali até o terceiro nível, seria o quarto ou o quinto nível, dependendo do pássaro que se alimentou anteriormente, tá? B. Com a introdução dessa nova espécie na comunidade, o que poderá ocorrer com as populações de insetos e de aranhas? Veja bem, ele introduziu uma espécie que se alimenta de pássaros, Com a introdução dessa nova espécie, gente, o número de pássaros, ele poderá reduzir. E isso aumenta o quê? Aumenta a quantidade de insetos e de aranhas, já que os pássaros, que são o animal dentro dessa teia alimentar que vai se alimentar dos insetos e das aranhas, se a sua população diminuir, obviamente que os insetos e as aranhas vão aumentar, Vamos agora para a página 94. Temos a primeira questão dizendo o seguinte. Em uma comunidade são encontrados os seguintes organismos: capim, lagartas, árvores, abelhas, sapos e ratos. Quantos níveis tróficos são ocupados por esses organismos, Nós temos aí 3 níveis tróficos, Porque o capim e as árvores, todos dois são produtores, então eles pertencem ao primeiro nível trófico. Abelhas, lagartas e ratos vão pertencer ao segundo nível trófico. Eles são o quê? São os consumidores primários. E os sapos são o terceiro nível trófico, são os consumidores secundários, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Considerando o fluxo de energia em um ecossistema, podemos afirmar que, a resposta correta seria o B, O produtor é o nível trófico que apresenta maior quantidade de energia. Nós vimos que o fluxo de energia nos ecossistemas, ele é o quê? Decrescente. Quem é que tem mais energia em um ecossistema? É o produtor. E apenas 10% dessa energia que estava no produtor é que vai passar para o consumidor primário e assim sucessivamente. Então, segunda questão, item B. Terceira questão. Tendo em vista o conceito de cadeia alimentar, em qual dos casos haverá menor perda de energia armazenada na soja? Quando uma população humana come a soja ou quando come carne de porco alimentado com soja?
Explique sua resposta. Então, a gente vai obter mais energia quando a população vai consumir a soja, né? Pois a quantidade de energia, né, que vai ser assimilada, ela vai ser maior, porque a gente vai estar se alimentando diretamente de quem? Do produtor. Se a gente fosse alimentar do porco, que o porco tivesse alimentado com soja, nós já seríamos o quê? O consumidor secundário, né? E quando nós nos alimentamos com a soja, nós somos quem? O consumidor primário. Então, a energia que chega no homem vai ser maior nessa condição. Quarta questão. Qual é a diferença básica entre fluxo de energia e de matéria através do mundo vivo, né? A energia flui unidirecionalmente, ou seja, numa única direção, produtor, consumidores. Enquanto que a matéria, ela vai fluir de forma cíclica, né? A matéria, uma hora ela está no ser vivo, outra hora ela está no ambiente, formando sempre um ciclo, né? Quinta questão. Define-se uma cadeia alimentar como uma sucessão de elos, representando cada um tipo de ser vivo. Os seres de um elo se alimentam dos seres de um outro elo anterior e servem de alimento para os do elo seguinte. Assim, indique qual é a cadeia correta. Então, na quinta questão, a gente tem no item E, o produtor, que vai ser o alimento do herbívoro, que por sua vez vai ser o alimento do carnívoro pequeno, que vai ser o alimento do carnívoro grande e que vão entrar aí os decompositores, né? Depois do carnívoro grande para degradar esse organismo, né? O último nível seria aí o dos decompositores, item E. Sexta questão. O esquema a seguir representa as inter-relações de componentes de uma comunidade. De acordo com a posição que ocupam no esquema, se 1 representar os organismos clorofilados, tá? O 3 será o quê? O 3 será carnívoro ou decompositor. Né? Se 1 for um clorofilado, significa dizer que 1 vai ser quem? O produtor. Quem se alimenta do 1 são herbívoros, né? Que seria o indivíduo 4, o 2 e o 5. Mas o 3, ele vai ser o quê? Ele já vai ser um animal carnívoro, né? Ou, no caso aí, ele vai ser um consumidor, né? Um carnívoro, ou ele pode ser também um decompositor, tá? Na página 95, nós temos também duas questões. Observe a imagem a seguir. A gente tem aí o milho sendo alimento do gafanhoto, né, de uma lagartixa, que eu não estou enxergando direito, e de uma cobra. Essa sequência representa uma cadeia alimentar. Sobre ela é possível afirmar que a quantidade de energia disponível para a cobra vai ser o quê? Vai ser menor. Quanto mais perto do produtor, quanto mais perto do milho, né? O animal que vai estar mais perto do milho é quem vai ter uma melhor absorção de energia a partir do produtor. Então, a primeira questão, item E. Segunda questão. Analise as relações entre os seres vivos na teia alimentar esquematizada abaixo. Essa teia está bem pequenininha no livro de vocês e vocês vão marcar a alternativa incorreta, que seria o item C. Os seres vivos do segundo nível trófico são os decompositores. Não, eles são consumidores ainda, né? Ok? Não são decompositores, tá? Agora nós vamos passar para ainda a página 95, vamos continuar o nosso capítulo falando sobre pirâmides ecológicas, né? Cada nível trófico, né, ele pode ser representado através de pirâmides ecológicas, em quantidades, né? Cada retângulo dessa pirâmide ecológica, que a gente vai mostrar adiante, ela vai representar um nível trófico. E a base dessa pirâmide sempre vai ser o nível de produtor, o primeiro nível trófico. Daí nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas, tá? Que vão estar relacionadas à quantidade de energia naquela cadeia alimentar, à biomassa e à pirâmide de número. A gente vai mostrar, caracterizar cada uma delas. Primeiramente, a pirâmide de energia, tá?
próprio nome diz, a pirâmide de energia, ela mostra a quantidade de energia que vai passando de um nível para outro. Cada retângulo desse aqui, gente, é um nível, ó. P aqui de produtor, C1, consumidor primário, C2, consumidor secundário. Então, aqui a gente tem uma pirâmide ecológica de energia. O tamanho desse retângulo significa a quantidade de energia que tem naquele nível. Como nós vimos, a quantidade de energia nos ecossistemas, ela é o quê? Decrescente, ó, ela vai diminuindo de um nível para o outro. Ela só passa 10%, daqui para cá e assim por diante, tá? Essa pirâmide de energia, ó, esse aqui está só expressando a quantidade de energia que chega, tá? Aqui embaixo, 14.900 quilocalorias, né? Aqui, a gente já tem no consumidor primário, né, uma quantidade de 1.190 quilocalorias. Aqui a gente já tem 8,3 quilocalorias. Então, a quantidade de energia, ela vai o quê? Diminuindo, tá? Ela é direta ou unidirecional. Ela sempre tem o ápice aqui voltado para cima, ó. A base é larga e aqui em cima é fino, tá? Ela nunca pode ser de cabeça para baixo, essa pirâmide, é a única. A gente tem aqui mostrando novamente essa pirâmide de energia, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Então, aqui a quantidade de energia ela vai diminuindo, ó, o ápice sempre é voltado para cima, ok? A gente tem aqui mostrando uma outra pirâmide de energia, né? As plantas têm maior quantidade de energia, tá? E assim vai diminuindo, né? Aqui nós temos agora uma pirâmide de números. Ó, o próprio nome diz, de número. Ela vai medir a quantidade de indivíduos que nós temos em cada nível trófico. Ela pode ser direta, como essa daqui, ó, ou ela pode ser invertida, tá? Direta ou invertida. A direta, a gente tem aqui um exemplo, ó. 5.000 plantas de capim, tá? Vão ser atacadas por 700 gafanhotos, né? E os gafanhotos, 700 gafanhotos, eles vão ter como predador 30 sapos, ó, a quantidade, 30, 700, 5.000. Então, ela pode ter o ápice voltado para cima dessa forma. Como eu posso ter ela invertida aqui, ó? Eu posso ter uma só árvore, essa árvore está infectada com 700 lagartas, né? Impregnada com 700 lagartas, e aqui com 20 pássaros se alimentando dessas lagartas. Ok? Então, ela pode ser dessa forma também, ó. Normal ou invertida. Certo? Nós temos aqui a pirâmide de biomassa, né? O que é biomassa? É a massa viva, né? Essa biomassa é a quantidade de matéria que tem um ser vivo. Ela mede o peso, né, dos indivíduos, e ela pode ser direta ou ela pode ser inversa, ok? Se ela for direta, a gente pode ter aqui, ó, uma pirâmide direta, onde 10.000 quilos de biomassa de produtores, né, para 1.000 quilos de biomassa do consumidor primário, né, para 100 quilos de biomassa de consumidores secundários, para 10 quilos de biomassa de consumidores terciários, e para 1 quilo, né, de biomassa de consumidores quaternários. Então, a pirâmide de biomassa, ela expressa a quantidade de substância viva, o peso seco, né, que cada nível trófico vai apresentar. Ela pode, assim como a pirâmide de números, ela pode ser normal, como essa, ápice voltado para cima, como ela pode ser invertida. Tá? A gente vai mostrar aqui. Aqui nós temos uma pirâmide de biomassa normal. Vamos analisar. Eu tenho aqui 10 toneladas de soja. Para essas 10 toneladas de soja, eu só tenho 1 tonelada de gado. Então, aqui vai ser o produtor, aqui vai ser o consumidor primário, né, que vai ter uma massa menor, uma biomassa menor. E aqui eu vou ter um consumidor secundário, onde eu tenho um homem com apenas 70 quilos, tá? Então, a biomassa é a massa viva, é o peso seco. O homem 70, né? 1 tonelada de gado para 10 toneladas
de soja, tá? Já essa outra aqui também ela representa uma pirâmide de biomassa, tá? Onde eu tenho aqui o fitoplâncton. Quem é a base? Sempre a base dessas representações aqui e aqui, ó, vão ser quem? Vão ser os produtores. Então, a soja aqui é o organismo, é o vegetal produtor de matéria orgânica. Ele vai estar sempre na base dessa cadeia alimentar, ok? Eu tenho aqui o fitoplâncton, que também vai estar como produtor, né? E aqui eu tenho o zooplâncton, que é o fitoplâncton. Aqui eu estou representando uma cadeia alimentar aquática, certo? E eu tenho o fitoplâncton, que são as algas, e tenho o zooplâncton, que são larvas de animais que vão se alimentar dessas algas, tá? O fitoplâncton são algas microscópicas, por isso que a biomassa dela é menor, e o zooplâncton ele já tem um tamanho maior. Então, só referente a essa cadeia alimentar aquática, né, nesses ecossistemas aqui, ó, a biomassa do fitoplâncton ela pode ser menor que a do zooplâncton, fazendo com que essa pirâmide de biomassa ela seja invertida, certo? Ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, tá? Foi sobre a correção da atividade da aula passada e a gente também complementou também o capítulo com a parte de pirâmides alimentares. Então, as pirâmides são representações de cadeias alimentares, né, em forma de retângulos, tá? Formando essas pirâmides que podem ser, ora, normais, com o ápice voltado para cima, ou, ora, podem ser invertidas, dependendo do tipo, ok? Então, a agenda, né, a tarefa de casa vai na agenda de vocês, tá? Tenham todos um bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.